Muito bem, pessoal. Como vocês estão? Reta final, semestre acabando, mês de junho, daqui a pouco nossa prova, nossa avaliação e nós estamos encerrando o nosso conteúdo de falência e recuperação de empresas. Na nossa última aula, nossa última videoaula, nós falamos sobre a questão da ineficácia, e revogação de alguns atos realizados pelo devedor em momentos anteriores à decretação da falência ou ao pedido da falência. Falamos um pouquinho sobre isso e entendemos mais ou menos como se dará esse processamento desde o início do pedido e as principais atividades. Vimos que a ideia da falência é uma liquidação coletiva, ou seja, uma paralisação imediata da administração do devedor com a inserção de um administrador judicial que terá por finalidade principal a arrecadação de todos os bens, a verificação do ativo, que nós já estudamos, e a sua liquidação para alcançarmos a finalidade da falência. Já que não houve viabilidade, é melhor então que se extirpe da atividade econômica aquela empresa quebrada. Obviamente, a finalidade, como a gente sabe, de uma execução coletiva é o pagamento dos credores. E é para isso que o administrador judicial é chamado. Com isso, a nossa finalidade de hoje, se aproximando para o final desse nosso conteúdo, é tratarmos exatamente dessa questão do pagamento dos credores. Ok, Fred, nós já vimos como a falência se inicia, nós já sabemos que o devedor será afastado, que o administrador terá uma série de atividades, que poderá haver ineficácia e revogação de atos praticados pelo devedor. Mas como é que se dá o processamento? Como é que se dá, de fato, essa vinda dos credores? Bom, nós já entendemos, com o despacho da decretação da falência, os atos que o juiz vai ter que realizar. E um deles é exatamente a divulgação de um edital, informando aquela relação de credores que foi apresentada pelo administrador judicial ou pelo devedor na autofalência, para que eles venham habilitar os seus créditos, ou seja, apresentar os valores que devem receber. Então, na nossa sequência, caiu aqui a almofada atrás de mim, na nossa sequência de estudos, nós vamos passar agora a verificação do artigo 149 da Lei 11.101, que diz o seguinte: realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais, na forma do artigo 84, que a gente vai falar mais para frente, e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no artigo 83, respeitados demais dispositivos e decisões judiciais que determinarem reserva das importâncias. Bom, então, esse artigo 149 traz para nós exatamente a finalidade precípua da falência, ou seja, pagar os seus credores. Mas então como é que é feito esse pagamento ao final? Como é que eu sei quem são os credores? Muito bem. Para isso, nós vamos precisar fazer um revival, analisar um pouquinho alguns artigos lá do começo da falência para a gente entender, dessa lei de falência, para a gente entender como isso acontece. Bom, nós já sabemos que o juiz, ao decretar a falência, deve fixar esse edital, convocando eventuais credores para que se apresentem. Nós já vimos que a partir do edital divulgado, os credores têm 15 dias para a habilitação dos seus créditos. Isso quer dizer o quê? Cada um dos credores vai, com base no artigo 9º, apresentar a origem dos seus créditos. E é importante que essa habilitação demonstre de forma objetiva e consubstanciada a origem do crédito dos credores. O seu Joaquim, o seu Manuel da padaria, com a caderneta da padaria, dificilmente vão conseguir habilitar os seus créditos. Uma vez que os credores, dentro desse prazo de 15 dias a contar do edital, comecem a apresentar os seus créditos,
o devedor e o administrador serão intimados para se manifestarem sobre esses créditos, que vão aparecendo. Ok? Imagina uma grande falência com um número imenso de credores, cada um vai apresentar o seu crédito e isso obviamente pode levar bastante tempo. A lei determina 15 dias para habilitação de crédito e 5 dias para o devedor ou administrador realizarem a impugnação dessas habilitações. Ou seja, o devedor e o administrador poderão, por exemplo, o Ministério Público, poderão, por exemplo, alegar a nulidade daquela habilitação ou do título, vão poder alegar o pagamento, a prescrição, enfim. Obviamente, se houver alguma impugnação, o credor também será chamado numa espécie de réplica para poder se manifestar sobre eventuais impugnações também em 5 dias. Então vamos lá? Publicado o edital, o credor tem 15 dias para habilitar. Essa habilitação se dá por petição, que tem que ter o nome completo e a qualificação do credor, a origem, o título, a data, o valor, eventuais correções do valor a receber. Artigo 9º traz o conteúdo do pedido. Esse pedido pode ser feito inclusive pessoalmente pelo credor, ok? Essa habilitação é apresentada em juízo por meio de petição. Essa petição é recebida pelo juízo e há a intimação do devedor ou do administrador para que eles possam, se for o caso, apresentar impugnações àquela habilitação. Como eu já disse, eles podem buscar nulidade, eles podem buscar prescrição, podem discutir os valores, informando, por exemplo, que o valor devido não é aquele apresentado, habilitado pelos credores. E, se houver essa impugnação, o juiz dará um outro prazo para os credores, já que o devedor impugnou, vai dizer, credor, houve impugnação, se manifeste em 5 dias. A ideia é que o juiz possa analisar esses créditos para alcançar uma outra finalidade, que é a consolidação, formação e consolidação do quadro geral de credores, que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Muito bem, então esse processo de cristalização, de catalogação dos credores se inicia através do edital, que convoca esses credores para que, querendo, habilitem os seus créditos. Eles vão habilitar, vai haver a possibilidade de impugnação por parte do devedor ou administrador e depois uma réplica, uma outra manifestação em 5 dias por parte desses credores. Superadas essas questões, que inclusive vão poder ter dilação probatória, como por exemplo perícia contábil, ok? O juiz vai buscar, como eu disse, essa formação do quadro geral de credores. Pessoal, relevante nessas questões de habilitação de crédito. O administrador pode realizar essas impugnações porque ele o fará em favor da massa falida e não do devedor. E alguém pode me perguntar, Fred, tudo bem, eu já entendi. Então, publicado o edital, abre-se o prazo de 15 dias para os credores habilitarem seus créditos. Já sei a pergunta que você vai fazer. Você vai perguntar, e se eu, por exemplo, tiver essa informação, porque o edital é uma comunicação ficta, e se eu tiver essa informação muito tempo depois, Fred? E se, por exemplo, passarem, sei lá, 6 meses, eu não vou mais poder habilitar o meu crédito? Bom, essa hipótese está tratada no artigo 10 da 11.101. É o que a doutrina chama, e a própria legislação também, de crédito retardatário. O que acontece com esses credores que não habilitam o prazo nesses 15 dias, ou porque não conseguiram constituir ou comprovar o crédito, ou porque receberam informação depois? Obviamente, a gente já falou da questão da suspensão de prescrição, obviamente, eles vão poder habilitar esse crédito, mas alguns efeitos decorrem desse retardamento, dessa habilitação retardatária. O primeiro efeito é o seguinte, se eventualmente, dentro desse período de atraso, tiver acontecido algum tipo de rateio, como assim rateio, Fred? Bom, os bens que já tiverem sido vendidos e forem entregues, pagos aos credores já habilitados,
Quem habilitou, quem foi procurar essa habilitação depois, obviamente não vai poder participar desses pagamentos iniciais. Então, dependendo do período em que ela consegue se habilitar, pode ser que até já tenha sido feito o pagamento. Se eventualmente já tiver sido feito algum pagamento para os credores, ela não vai poder participar desse rateio, porque é o chamado crédito retardatário. Não importa a categoria em que ela se enquadra, ok? O artigo 10 não faz essa distinção. Se houver essa habilitação em período posterior e se houver algum tipo de rateio, o credor retardatário não vai poder participar desses rateios. E, obviamente, a ideia, como eu falei, é que o juiz consiga avaliar todos os credores que tenham habilitado seu crédito para depois formar ou formatar o quadro geral de credores, que nós vamos tratar daqui a pouco. E se eventualmente um credor demore tanto tempo que, por exemplo, o quadro geral de credores já esteja formado? Bom, a própria lei também permite essa circunstância, vislumbra essa possibilidade e trata que esses credores poderão pedir por uma via específica em processo civil, obviamente incidental na falência, para que haja uma reformulação do quadro geral de credores para a inserção desses créditos. Vai servir basicamente como uma espécie de impugnação ao quadro geral de credores. Infelizmente, essas posturas, essas demoras, esses retardatários, são um dos fatores, revelam-se como um dos fatores que acabam atravancando o procedimento de falência, porque a rigor a atividade não deveria ser tão demorada assim, mas de fato, localizar credores no país inteiro e todos eles habilitando seus créditos podem, obviamente, atravancar essa consolidação do quadro geral de credores, o que não impedirá eventuais pagamentos de quadros já formados. Então vamos lá, o juiz recebeu as habilitações, recebeu as impugnações, decidiu, formou o quadro geral naquele escalonamento, na ordem sequencial que nós vamos estudar, e já começou a fazer pagamentos, junto com o administrador, obviamente por ordem, né, por manuseio do administrador judicial. Se alguém entrar de forma retardatária, não vai participar desses rateios e vai, por exemplo, ter que modificar esse quadro geral de credores. Ele vai ter que ser inserido em uma das classes eventualmente já consolidadas. E isso acaba atrasando bastante o processo de falência. Tudo bem até aqui? Legal? Ótimo. Então, no próximo vídeo, a gente fecha essa ideia da questão da habilitação e formação, verificação do crédito, para falarmos então do quadro geral de credores. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta. Até mais. Tchau, tchau.